A chuva caiu pesada naquela tarde abafada de Recife, como se o céu estivesse lavando pecados antigos. Eram quase 5 horas e o sol se escondia atrás das nuvens densas. A cidade parecia suspensa entre a umidade e o silêncio das ruas vazias. Na periferia, longe dos holofotes e bem distante das avenidas turísticas, o bairro da linha do Tiro permanecia encharcado, com valas transbordando e telhados de zinco cantando sob o ritmo da água. Dentro de um carro preto com vidros escurecidos, estacionado discretamente em frente a uma lanchonete simples, estava Ricardo Kaká, ídolo eterno do futebol brasileiro. Vestia uma camiseta cinza, discreta, e mexia no celular enquanto esperava seu assistente trazer uma água de cocô. Ele não gostava de chamar a atenção, especialmente quando viajava a trabalho para regiões mais afastadas. Recife era uma das cidades onde participava de um projeto social com crianças carentes, e aquela tarde seria apenas mais uma visita de rotina, até que não foi. Ao olhar pela janela, Kaká percebeu algo que o fez franzir a testa. Ali, do outro lado da rua, numa parada de ônibus deteriorada e enferrujada, uma mulher ajoelhava-se no chão, tentando cobrir com o próprio corpo uma menina de 6 anos que tremia visivelmente. A criança estava com os olhos semicerrados, o corpo rígido e os lábios pálidos. O pequeno guarda-chuva que a mãe segurava já estava virado pelo vento, e os dois estavam completamente encharcados. Passavam despercebidas por todos que corriam em busca de abrigo. Kaká hesitou por alguns segundos. Era apenas um instante, mas dentro dele, tudo parecia gritar. Ele abriu a porta e correu em direção à mulher e à menina, sem sequer se preocupar com a chuva que lhe molhava o rosto. Ao se aproximar, viu sacos plásticos rasgados caídos no chão, com papéis de remédio e exames médicos empapados d'água. Um dos papéis ainda tinha uma palavra visível, borrada pela chuva: epilepsia. Moça, por favor, você precisa de ajuda? Ele perguntou, tentando não parecer invasivo. A mulher, Júlia, virou-se com olhos arregalados. Seu instinto foi de proteger ainda mais a filha, abraçando-a forte. Os cabelos escorriam pela face magra e cansada, e a expressão dela era de puro pavor. Não chega perto da minha filha, gritou ela, recuando, a voz embargada e rouca. Eu não vou machucar ninguém, eu juro. Mas sua filha está tendo uma crise, certo? Ela precisa de socorro urgente. Olha para mim, por favor, disse Kaká, abaixando-se ao nível dos olhos dela. A menina começou a respirar de forma irregular. Seu pequeno corpo parecia travar em espasmos curtos e descoordenados. Era visível que estava em meio a uma crise epilética aguda. Kaká, mesmo sem ser médico, reconheceu o perigo. Lembranças da época em que convivia com crianças em projetos sociais vieram à tona. Ele retirou o celular do bolso, ligou para seu motorista que esperava no quarteirão seguinte e pediu para trazer o carro imediatamente até o ponto. O tempo era crucial. Ao mesmo tempo, tentou convencer Júlia, que chorava e tentava manter a filha consciente. Se ela não for atendida agora, pode ser tarde. Confia em mim, tá bom? Eu sou o Kaká. A mulher parou por um instante. O nome ressoou em sua mente como algo distante, quase irreal. Ela olhou para o rosto dele, os olhos sinceros, e pela primeira vez naquela tarde, baixou os ombros. Ela se chama Ana Clara, tem 6 anos. A crise já começou faz uns 15 minutos. Eu não sei mais o que fazer. Kaká a segurou gentilmente pelo braço. Pegou Ana Clara no colo com cuidado e a levou até o carro. Júlia o seguiu com passos tropegos. No caminho, a menina soltou um gemido fraco, e por um segundo Kaká pensou que ela fosse desmaiar. Apressou-se. A chuva não cessava, mas naquele momento parecia que todo mundo se reduzia àqueles 3 corpos molhados, ao som do asfalto escorregadio e ao cheiro de roupa molhada e medo. O motorista abriu a porta, e Kaká deitou a menina no banco traseiro com a cabeça no colo da mãe. Olhou nos olhos de Júlia mais uma vez. Vamos levá-la para uma clínica particular. Vai ficar tudo bem, eu prometo. O carro arrancou rapidamente, deixando para trás o ponto de ônibus enferrujado, os papéis encharcados e o eco do choro abafado pela tempestade. Naquele final de tarde, Kaká não salvou o mundo, mas decidiu não fingir que não viu.
A clínica não era luxuosa, mas era eficiente. Localizada no centro de Boa Vista, era administrada por uma ONG de médicos voluntários que atendiam casos urgentes com empatia e agilidade. Assim que o carro parou na frente do portão de ferro, 2 enfermeiras correram para receber Ana Clara, que já apresentava sinais de exaustão extrema. Cacá ficou ao lado de Júlia durante os procedimentos de triagem. Mesmo tremendo de frio, ela se recusava a sair de perto da filha. Enquanto a menina recebia medicação intravenosa e era monitorada por aparelhos, Júlia sussurrou a verdade que carregava sozinha há meses. Eu fugi. Não tinha mais para onde correr. Cacá olhou com atenção, encorajando-a a continuar. Júlia segurou uma bolsa molhada de tecido barato e tirou de dentro dela vários documentos amassados e parcialmente destruídos pela água. Havia laudos médicos, prescrições, cópias de boletins de ocorrência e um pedido negado de medida protetiva. Meu ex-marido é policial. Tenente. O nome dele é Silvio Duarte. Ele não aceita que a Ana tenha esse diagnóstico. Disse que isso é fraqueza, que a filha dele não tem nada, e que sou eu quem fico inventando essas coisas. Cacá não respondeu de imediato. Apenas franziu a testa, inconformado. Ela continuou. Quando levei Ana num neuro, ele me bateu. Destruiu os papéis. Me ameaçou se eu voltasse a falar nisso. Mandei escanear alguns exames escondida. E tentei sair de casa. Mas ele descobriu e jurou que, se eu tirasse minha filha dele, ia me fazer parecer louca. Ela tirou o celular do bolso, mostrou mensagens e gravações. Cacá assistiu, ouvindo a voz agressiva de Silvio ameaçando tirar a guarda de Ana, chamando Júlia de desequilibrada e prometendo acabar com qualquer juiz que assinasse medida protetiva contra ele. A última mensagem era a mais curta. Tu não vai conseguir. Eu sou a lei aqui. Na sala ao lado, um médico saiu com uma expressão grave e pediu para Cacá acompanhá-lo. A menina está estável, mas encontramos indícios de negligência prolongada no tratamento. Parece que ela ficou semanas sem os anticonvulsivantes. Alguém zerou os registros de atendimento dela na UBS. Isso é crime. Cacá passou a mão nos cabelos, tentando assimilar. Ligou para sua assessoria jurídica em São Paulo. Em menos de 30 minutos, um dos advogados especialistas em direitos da criança já estava acionando contatos no Ministério Público. Enquanto isso, ele pediu para escanear todos os documentos que Júlia ainda tinha. Ao analisá-los com a ajuda de sua equipe, descobriu que as prescrições médicas de Ana haviam sido editadas digitalmente, trocando nomes de médicos e até o local de atendimento por dados inexistentes. Era como se tivessem apagado a história da menina. O caso não era só de descaso. Era uma tentativa clara de manipulação de registros oficiais. Cacá sabia que isso exigia não só exposição midiática, mas também proteção real. Naquela noite, Ana Clara dormiu sob observação. Júlia, com roupas secas emprestadas pela equipe da clínica, ficou ao lado da filha em silêncio. Cacá permaneceu do lado de fora, olhando para o chuveiro fino que ainda caía sob os telhados. E então ele prometeu a si mesmo: se a lei foi usada para calar essa mãe, então vou usar tudo que eu tenho para fazer a verdade ser ouvida. A noite tinha sido longa, mas tranquila. Ana Clara seguia em observação, com os sinais vitais estabilizados. Júlia, mesmo exausta, não arredava o pé de perto da filha. Cacá, por sua vez, havia passado a madrugada em contato com advogados, assistentes sociais e jornalistas de confiança. Ele sabia que o tempo era curto e que, se Silvio descobrisse onde estavam, apareceria. E ele apareceu. Era pouco depois das 9 horas da manhã, quando uma caminhonete da polícia estacionou bruscamente em frente à clínica. Silvio desceu vestindo um uniforme tático, colete e uma expressão de superioridade. 3 outros policiais, seus subordinados, o acompanhavam. Ele entrou sem pedir permissão, ignorando a recepcionista e dirigindo-se diretamente à sala onde Júlia estava com a filha. Júlia, levanta. Vamos embora. Isso aqui acabou. Você não vai mais usar minha filha para inventar drama, entendeu? Ana Clara acordou assustada com o tom de voz. Júlia se levantou de supetão, posicionando-se entre Silvio e a cama da filha.
Não me encosta nela. Você não tem esse direito. Eu sou o pai. E sou a autoridade aqui. E você, minha querida, está sendo denunciada por alienação parental e abandono. Não me testa. A tensão escalou rapidamente. Enfermeiros tentaram intervir, mas Silvio mostrou sua identificação, ameaçando prender quem obstruísse uma ação de resgate familiar autorizada. Foi então que Kaká entrou na sala. Sem se exaltar, ele se colocou entre Silvio e Júlia. Os olhos dos dois se encontraram, e o ambiente pareceu congelar por um segundo. Você é o Kaká, o jogador. O que está fazendo aqui? Estou ajudando uma família que precisa. Não vou deixar você tirar uma criança doente do tratamento. Essa menina está sob cuidado médico. Silvio deu um meio sorriso, sarcástico. Não se mete no que não é da sua conta. Se quiser ajudar, faça doação, mas não invada minha vida. Kaká ergueu o celular. Já estava gravando. Sua voz está sendo transmitida ao vivo. Uma equipe de jornalistas está ouvindo cada palavra sua, em tempo real. Então pense bem antes de ameaçar qualquer um aqui dentro. Silvio congelou por um segundo. Um dos seus homens recuou, olhando para os lados. Já havia 2 repórteres do lado de fora da clínica, com câmeras ligadas. O jogo virou. Silvio, tentando manter a pose, deu um passo para trás. Isso é um abuso. Vocês estão cometendo crime. Estão ajudando uma mulher desequilibrada a sequestrar minha filha. Eu vou levar isso para o tribunal. Kaká não respondeu. Apenas virou o celular para a câmera, deixando claro que tudo estava sendo documentado. Silvio olhou ao redor, viu as lentes apontadas, os microfones sendo erguidos e, por fim, resmungou. Vocês estão mexendo com coisa grande. Isso não vai ficar assim. Ele saiu, seguido pelos colegas. A caminhonete arrancou com raiva. Silêncio. Respirações presas se soltaram. Ana Clara voltou a dormir. Júlia caiu sentada no chão, chorando sem som. Nos bastidores, os advogados de Kaká estavam já acionando o Ministério Público Federal, a Corregedoria da Polícia Militar e o Conselho Tutelar. A transmissão ao vivo gerou repercussão nacional. No Twitter, a hashtag Justiça por Ana Clara chegou aos trending topics. Outros usuários passaram a relatar histórias semelhantes, envolvendo abuso de poder e manipulação judicial por parte de policiais ou figuras com influência. A clínica passou a receber proteção policial de fora do estado. Kaká providenciou um novo abrigo para Júlia e Ana, em local sigiloso. Mas o mais importante foi o que veio depois. Outras mulheres que haviam sido silenciadas por Silvio apareceram. Testemunhos, áudios, documentos. Tudo começava a se encaixar. E pela primeira vez, a verdade não estava sozinha. Os dias seguintes foram marcados por um misto de alívio e cautela. Ana Clara seguia em tratamento, agora com acesso completo à medicação correta e com uma equipe médica dedicada ao seu caso. Os médicos diagnosticaram epilepsia refratária de grau moderado, que exigiria cuidados contínuos, mas destacaram que, com acompanhamento e estabilidade emocional, as crises poderiam diminuir drasticamente. Júlia, mesmo com o corpo e a alma esgotados, parecia florescer lentamente. Num abrigo seguro fornecido por uma ONG com atuação humanitária em Olinda. Ela e a filha passaram a viver com dignidade, longe das ameaças e do medo constante. Kaká bancava silenciosamente todas as despesas médicas, legais e habitacionais, sem permitir que seu nome fosse divulgado. Mas a imprensa já sabia. O vídeo do confronto com Silvio viralizou. Em menos de 48 horas, mais de 5 milhões de visualizações. Noticiários do Brasil inteiro, inclusive de fora, passaram a relatar o caso. Programas matinais, canais de direitos humanos e até influencers compartilharam trechos da transmissão feita por Kaká. Pela primeira vez, a opinião pública não apenas assistia, mas pressionava. O Ministério Público abriu um inquérito imediato contra Silvio Duarte. Descobriram-se registros de abusos anteriores, uma ex-companheira que havia desistido de denunciar por medo, um enfermeiro que afirmou ter recebido ordens para não registrar crises médicas de Ana Clara, uma delegada que confirmou que Júlia teve pedidos de medida protetiva barrados por influência superior. A teia começava a se desfazer.
Silvio foi afastado cautelarmente da função policial. A corregedoria seguiu com investigações internas e o nome dele passou a ser debatido não como herói militar, mas como símbolo de um sistema que protege os seus em detrimento das vítimas. O advogado de Kaká fez um pedido formal de reabertura do processo de guarda com base nas novas evidências. Enquanto tudo isso acontecia, Ana Clara melhorava visivelmente. Dormia sem sustos. Brincava com bonecas doadas por voluntários. E pela primeira vez em meses, sorriu com leveza. Em um evento organizado pela ONG, uma tarde de integração para famílias acolhidas, Ana Clara correu pelo pátio de terra batida, os cachos balançando ao vento, e ao ver Kaká se aproximar, correu e o abraçou forte, dizendo: "Eu não caí hoje, tio Kaká. Eu corri mesmo." Kaká se ajoelhou, emocionado, e a abraçou de volta. Não respondeu com palavras. Chorava em silêncio, grato por ter escutado aquele pedido mudo em forma de lágrimas na chuva alguns dias antes. Júlia observava de longe, com os olhos marejados. Pela primeira vez, ela também acreditava que poderia recomeçar. Na semana seguinte, ela prestou depoimento oficial com proteção integral, detalhando anos de silenciamento e abuso. Outras mulheres, fortalecidas por sua coragem, também prestaram queixas. A rede de omissão começava a ruir. Na última audiência pública sobre o caso, Kaká foi convidado a falar. Em frente a autoridades, imprensa e representantes de movimentos sociais, ele disse: "O problema nunca foi só essa menina. É o quanto a gente se acostumou a virar o rosto. Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer quando vê alguém gritar sem som no meio da rua." A salva de palmas foi comedida, respeitosa. Kaká saiu sem atender entrevistas. Preferia que a atenção permanecesse na mãe e na filha. No último parágrafo dessa história, não havia heróis com capa ou redenções exageradas. Havia apenas uma família reconstruída, uma verdade exposta e uma rede de apoio que decidiu não se calar. E um homem, parado à sombra de uma tarde dourada em Olinda, vendo uma criança correr como quem nunca teve medo do chão.